simples. Líderes da América Latina fizeram um apelo ao candidato à presidência pelo PT, Ciro Gomes, para que ele deixe a corrida ao Palácio do Planalto e apoie o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pedido foi feito por uma carta aberta assinada por nomes como o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, pelo argentino Adolfo Pérez, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1980. Isso durante sabatina que participou em São Paulo. Ciro criticou a ideia do voto útil em Lula e Simone Tebet, candidata do MDB, também se mostrou completamente contra essa iniciativa. Vamos ouvir. Se nós quisermos fazer uma análise fria e entender o que é o voto útil, né, aqueles que não querem a eleição do ex-presidente da República têm que votar em mim. Eu sou a única que tenho condições de derrotar o ex-presidente Lula. Então, se é o voto útil, eu sou o voto útil. Eu represento a única saída que o Brasil tem de não voltar com fórmulas ultrapassadas, fórmulas antigas, de um governo que permaneceu 4 mandatos, não fez o dever de casa numa educação de qualidade, e por isso hoje o Brasil é um castelo de areia que não se sustenta nas bases mais sólidas. Então, se for voto útil por voto útil, eu sou o voto útil. Nós somos a candidatura de centro capaz de unir o Brasil, fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda para a população brasileira. Gente, que ponto nós chegamos na corrida eleitoral? A busca pelo voto útil, essa é a grande saída para esses candidatos, Marco Antônio? Aqui eu vou te falar que até me deu essa pouco de... Essa sua respiração veio... Não, me deu do fundo me da deu um sua pouco alma. de... Eu gosto de analisar um pouco de metalinguagem e o GC me incomodou muito. Por quê? Porque existe muita manipulação de tudo que é lado, é um negócio desesperador. Aumenta a pressão sobre Ciro e Tebet para apoiar Lula já. Ou seja, você acha que estão fazendo uma pressão para que eles desistam para desistir da campanha e apoiar Lula? Não. O que me incomoda é a maneira como o GC é elaborado, né? Aumenta a pressão para Simone Tebet apoiar Lula já. Quem aumenta? Quem está falando isso? Nós tivemos uma carta. Sim, é o Lula, isso é a campanha do PT. Isso é a campanha do PT. O Lula não tá pedindo para ele desistir, peraí, que isso é importante. Não é que aumenta por terceiros desinteressados. Aumenta por pessoas que têm interesse no PT, pessoas que são aliadas ao PT. Porque dá a entender que é um movimento orgânico, que vem de fora para dentro. É uma coisa ridícula isso. E as pessoas, sim, são bombardeadas com esse tipo de informação falsa todo dia. Não é um aumento orgânico, não é uma coisa natural que brota de maneira orgânica da sociedade. Aumenta já para que ela apoie o Lula. Não tem nada disso aqui, sabe? Essa construção incomoda, porque não existe isso. É campanha do Lula, o Lula está pedindo isso, ele está pedindo isso. Até o Felipe vai concordar comigo nessa. Ninguém está apoiando de fora o voto para o Lula. Porque senão parece que está todo mundo querendo apoiar. Aí entra aquela velha história, de novo, metalinguagem, né? O democrata contra o genocida. É ridículo isso. Poxa. Então, sabe, a campanha está polarizada. Sim, as disputas vão ser entre Lula e Bolsonaro. Não existe terceira via, ela desidratou completamente. A representação pífia da terceira via ficou nas mãos de Ciro Gomes e Simone Tebet. E eles vão ganhar o prêmio de terceiro lugar ali, da desesperança, porque eles não têm discurso, eles não encontram discurso. O Ciro Gomes teve que reiterar no programa agora da sabatina do Ratinho que fascismo é de esquerda. Ele nem falou isso direito, né? Mas o fascismo sempre foi de esquerda. Gentili, o filósofo que inaugurou o fascismo para o mundo, era de esquerda. Bebia da fonte marxista. Felipe, então o Lula está fazendo campanha para os coleguinhas desistirem? A verdade é uma só, né? Primeiro, assim, é legítimo a campanha do voto útil, né? Na democracia, né, faz parte do debate. Se ele quiser colocar essa agenda como voto útil, é legítimo. Agora, o que me preocupa, eu acho que não é legítimo, né, é a forma como essa campanha está sendo encampada pelo PT. Né? Aí, nesse caso, eu até concordo com o Marco. Né? Quando o PT se coloca como a única voz da esquerda, a única voz capaz de combater o mal, que é o Bolsonaro, né, ele está meio que se colocando numa espécie superior aos outros partidos. Então, isso que o Ciro coloca, é um fascismo de esquerda. Né? Quando uma pessoa se coloca numa situação de superioridade em relação a outra, isso é fascismo no sentido chulo da palavra, que fascismo é coisa séria. Né? Não dá pra gente colocar, de esquerda. Não dá pra gente colocar... É outro debate, Marco, é outro debate, discordo de você. Você não consegue ver que os dois extremos acabam chegando no mesmo lado, extrema-direita e a extrema-esquerda. Extrema-direita é ANCAP, anarcocapitalista. Tem nada a ver com isso. O segundo ponto que eu acho importante, não é que o Lula está vendo a possibilidade real de ganhar as eleições no primeiro turno.
O Bolsonaro, nas últimas semanas, né, a gente viu, eu até falei aqui uma vez, né, que o maior amigo do Lula é o bolsonarismo, né? Bolsonaro fala, Bolsonaro vai para Londres, faz comício político onde não tem que fazer, vai para a ONU fazer política onde não tem que fazer e não cresce. Quem cresce é o Lula. Por quê? Porque, nisso eu discordo de você, Marco, eu acho que o maior aliado do Bolsonaro é o TSE. Porque se o TSE mantivesse as imagens do 7 de setembro, as imagens da ONU, as imagens de Londres, com certeza ia cair ainda mais, não é? Não cai porque o TSE resolveu, de certa forma, impedir essas imagens, né? Então o Lula está vendo realmente a possibilidade de ganhar no primeiro turno, né? Porque é uma eleição polarizada. É por isso que ele não vai no debate. Não. Marcos, só para a gente tem mais 5 minutinhos de programa. Mas ele não entendeu nada do que eu falei. A metalinguagem não era com relação ao PT, era com relação à construção da matéria. Vamos botar uma pimentinha aqui? Lula decidiu não ir ao próximo debate entre candidatos à presidência, que vai ser realizado no próximo sábado aqui em São Paulo. O petista marcou atos de campanha na capital paulista. A decisão do ex-presidente tem sido duramente criticada. Selecionamos, inclusive, uma fala de Simone Tebet para explicar o pensamento dos outros candidatos sobre a não participação de Lula no debate. Roda aí. É um ex-presidente que não se apresenta, que foge do debate, ainda quer ganhar no primeiro turno, dizendo o seguinte, né, nós precisamos acabar com essa eleição diante dessa polarização ideológica. Ora, mas ele faz parte dessa polarização, alimentam essa polarização para não deixar, como tentaram não deixar, que candidaturas do Centro Democrático se apresentassem ao Brasil. Então é isso, é muito triste. Nós estamos indo para o encerramento de uma campanha onde os que mais pontuam não vão para debate e não apresentam propostas reais, soluções reais para os problemas mais graves do Brasil. Não, Marco, não adianta você reclamar nos bastidores comigo, porque colocamos a fala da Simone. Não, é inacreditável. É o segundo vídeo da Simone Tebet. Quer dizer, a gente está falando em relevância aqui. Foi uma entrevista que ela deu. Não dá. Quer dizer, é uma pessoa que é completamente inexpressiva nesse momento. Não tem absolutamente nenhuma relevância o que ela tem para falar. Aliás, eu até desliguei aqui para não ouvir o que ela estava falando. É muito simples agora. Agora a gente vai chegar na cristalização de dois polos. Vocês querem autoritarismo, Estado de um lado, vocês querem isso, esse viés socialista de governo, ou um viés de liberdade e respeito à iniciativa privada e às liberdades públicas do cidadão. Acabou! É isso que está sendo colocado aqui. Tem um que é cleptocrático, tem um que não tem nenhum tipo de escândalo de corrupção a nível federal, estrutural. É muito fácil medir as duas coisas. Agora, tem gente que não tem régua moral, tem gente que acha que tudo bem o Lula ressurgir das cinzas que nem uma fênix e gosta de incensar esse tipo de postura. E tem sempre os idiotas úteis também, né? Que é o cara do voto nulo, que está ajudando pro Lula, né? Ele ajuda o Lula achando que ele não está contribuindo para as eleições, ele ajuda o Lula de tabela. E o cara que, né, vai tentar se colocar nesse meio termo aí, nesse meio do caminho. Esse discurso, na minha opinião, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem nada, absolutamente nada a ver. Que você está no meio, né? Isso que a gente coloca, né? De um lado, fala que se Bolsonaro ganhar as eleições, será uma ditadura de respeito à democracia. Do outro, fala que seria a ditadura socialista. Isso é besteira, mano. Isso é besteira. Vamos ignorar mensalão, petrolão, esquece essa agenda. Pessoal, esquece petrolão, esquece mensalão. Desculpa. PT não comprou parlamentar durante um tempão. Esquece isso. Isso nunca aconteceu. Essa agenda... A agenda totalitária do José Dirceu, esquece isso. Essa agenda lavajatista... Nunca existiu. Essa agenda lavajatista, moralista, que está levando o Bolsonaro a perder as eleições pro Lula. Isso, Entendeu? Então, é isso que eu acho engraçado. Esse seu discurso... Desculpa, deixa eu falar. Esse seu discurso que está fazendo o Bolsonaro crescer. Já deu. Primeiro que você acredita nas pesquisas, né? E outra, não dialoga com a população toda. Uma coisa que você ainda não opinou... Todo mundo acredita nessa pesquisa. Todo mundo acredita nessa pesquisa. Inclusive o Bolsonaro.